como Help Educação, Instituto Embeleze, Mr. Wiz, Unicesumar, Unifael e agora fechando, né, todo o ensino. Então quem tem Facilicard consegue realmente completar a sua formação com descontos muito significativos que cabem no bolso. E a gente está aqui com o Colégio Leone Almeida. A Ângela vai falar um pouco para a gente. Bom dia, Ângela. Bom dia Breno, bom dia aos ouvintes. E vamos falar um pouco aqui do colégio, Ângela. O Vinícius falou que você que vai falar tudo pra gente, que você que é a estrela maior do colégio. E eu queria saber um pouco dessa sua história. A gente teve já outros convidados aqui da área de educação, como eu falei, a Ana Laura falou aqui da história da cultura inglesa, foi muito impactante. Foi mesmo. E eu estava ouvindo um pouco da sua história ali que você estava me contando. Conta para os nossos ouvintes, todo mundo tem a curiosidade de saber a história, desde a criação da ideia, ao longo dos anos, até chegar à potência que é hoje o colégio. Bom, assim que eu me formei, né, meu pai, que foi sempre meu incentivador, ele olhou para mim e falou: filha, você pode começar a trabalhar, o pai vai dar essa sala para você, na casa dele, para você montar uma turminha, né, e ir trabalhando até você fazer um concurso ou buscar outro emprego. E eu comecei, né, peguei a sala na casa do meu pai e comecei o trabalho sozinha, né, com alguns alunos ali de perto. E com o decorrer do tempo foi aumentando, né, o número de alunos, a procura. Aí, novamente, meu pai me deu uma casa que ele tinha, com 2 cômodos e um banheiro, e falou: ó, filha, dá para você ampliar agora. Aí fui e fiz lá, né, a escola. E aí ficou pequeno de novo. Aí meu pai novamente me cedeu um espaço do terreno e falou: pode construir. E aí eu construí a escola, né, de educação infantil na época. E começou a crescer e os pais me pedindo: coloca o ensino fundamental, as crianças fazem educação infantil aqui e acabam tendo que ir para outra escola. E nós gostaríamos de dar continuidade. E aí com isso eu ampliei, coloquei o ensino fundamental. E eu era muito resistente, porque sou uma apaixonada por educação infantil. Eu acho que é toda a base, acredito que a base do ser humano está na educação infantil. É onde nós desenvolvemos todas as habilidades necessárias para o ser humano aprender, né? E eu fui muito resistente em colocar o Fundamental 1. Mas depois que eu coloquei também me apaixonei, fui me apaixonando, sou apaixonada pelas minhas crianças, né, pelo trabalho que nós desenvolvemos. E com o tempo também os pais me solicitaram novamente: amplia, coloca o Fundamental 2, as crianças acabam tendo que ir para outra escola, eles já estão habituados, nós já estamos habituados, né, com a metodologia, com o trabalho de vocês. E aí a gente foi ampliando, fomos aumentando, o espaço diminuindo. Aí eu cheguei para o meu marido e falei para ele assim: nós tínhamos a casa montada, né, a casa toda organizada, os meus 2 filhos, Mateus e Vinícius. E aí eu falei para o meu marido: eu preciso de um espaço maior. E o único espaço que eu vejo aqui é a nossa casa. E você topa? Aí falou: não, tudo bem, se for para você crescer, se for para a escola crescer, se for para o nosso benefício, topo. E nós saímos da nossa casa, né, e transformamos a nossa casa em escola. Naquele momento, a escola funcionava de dia e à noite nós dormíamos naquele espaço. Nós colocávamos o colchão e as crianças, quando adoeciam, as professoras, eu tinha que sair, aí as professoras que trabalhavam naquela área colocavam eles lá na área de serviço, né, onde eles ficavam, e eu ia trabalhando e aumentando e melhorando o espaço, né. E ainda tem uma professora que passou, né, por tudo isso junto comigo na escola, e elas contam a história da escola desse jeito, né, que é muito emocionante, porque você se desfazer de um espaço seu, né, todo organizado, para montar uma escola que é o que você acredita, né. Então foi para mim, é muito gratificante ver hoje onde nós chegamos, né, porque eu vim de uma família muito humilde, nós somos 7, e meu pai sempre acreditou muito nos filhos, né, então ele acreditava muito que a gente ia transformar a nossa história através da educação.
e é o que eu acredito, e foi o que eu passei para os meus filhos. Né? A gente só muda a nossa história através da educação. E foi o que aconteceu. Né? Hoje eu tenho os meus filhos formados, bem-sucedidos, graças a Deus, assim como vários alunos. Né? A escola já formou filhos de ex-alunos. Então, assim, a nossa trajetória, nós temos 40 anos, né, de trabalho, não é fácil. Trabalhar na educação é um ramo muito difícil, porque os pais, eles não veem a educação como investimento. Infelizmente, eles veem a educação como custo. E quando há uma dificuldade financeira, a primeira coisa que eles cortam do filho é a educação. Né? E essa é uma grande dificuldade que nós temos. E eu acredito, e sempre falo para os meus pais, a educação é um investimento. Enquanto o nosso país estiver pensando na educação como um custo, nós vamos passar por vários problemas, né? É isso aí, sem dúvida. Breno, eu estou aqui, eu sempre falo da área da saúde, principalmente, né, participando na maior parte das vezes, mas eu estou em casa aqui falando de educação, ouvindo esse assunto de educação infantil. Minha mãe é coordenadora de escola, também já foi professora de educação infantil. Até agora eu estou por dentro aqui. Vamos lá, Ângela, fala pra gente, depois que você contou essa história toda, né, do colégio, uma história muito boa. Realmente o empreendedor, ele é assim, né, abre mão até da própria casa para poder empreender. Eu acho fantástico essas histórias, então eu sou apaixonado por empreendedorismo e a gente vê a força de vontade de fazer um negócio dar certo, né. E hoje, com a estrutura que vocês têm, né, tudo já uma potência, bem montado, muito estruturado, qual é o propósito maior assim, da escola hoje no seu dia a dia? O propósito da escola é exatamente esse, né? Mostrar para os meus alunos que eles são capazes, que eles podem fazer o que eles decidirem, né? O que eles quiserem. E se eles levarem a sério a educação, se eles buscarem conhecimento, eles vão chegar onde eles quiserem. Então, isso é fazer com que o aluno realmente seja crítico e ele seja formado de uma forma global, né? Que ele consiga realmente entender que a educação transforma. Né? Que a gente só transforma a vida através da educação. Sem dúvida nenhuma. Estou sempre falando isso, meus funcionários estão de prova. Nas empresas eu sempre falo, quer melhorar de vida, não tem outro caminho que não seja através do estudo, da educação. Agora conta um pouco pra gente do projeto que vocês têm, que é esse projeto bilíngue, que eu achei muito interessante. Na minha visão, não deve ser uma coisa fácil de ser criada. Quando que vocês resolveram implementar esse projeto e por quê? Bom, antes do projeto bilíngue, nós implementamos o pensamento computacional, né? Porque nós acreditamos que a tecnologia, ela não é futuro, né? Já está aí mais do que comprovado que ela é o presente, né? Então, os alunos precisam se desenvolver nessa área, né? Não achar que a tecnologia é só ele pegar lá um computador e jogar e brincar, né? Que a tecnologia é muito mais ampla. Né? É ele pensar como isso funciona, né? Ele pensar que para chegar lá no joguinho, alguém teve que pensar como elaborar, como passar o joguinho lá para que todos pudessem jogar. Então, primeiro a gente pensou muito nessa questão da tecnologia, né? O pensamento computacional é muito abrangente, ele abrange também o cognitivo dos alunos, né? Ele trabalha com projetos que faz com que a criança trabalhe em equipe, porque a grande dificuldade hoje do ser humano é se relacionar com o outro, né? É ele ter essa empatia com o colega, de saber que vai ter momentos que ele vai ganhar, momentos que ele vai perder. Então, o pensamento computacional ele traz muito isso, porque eles vão desenvolvendo lá os jogos, vão trabalhando em equipe, uma equipe ganha, outra perde, e assim eles vão aprendendo. E trabalhando no pensamento computacional, nós percebemos que o inglês está presente, né? Presente nos jogos, presente nas máquinas, presente em tudo. E, pois, por que não os nossos alunos também aprenderem inglês, né?
Até porque o inglês, nós vivemos num mundo globalizado, a criança precisa aprender a língua. Antes nós trabalhávamos em inglês só gramática, e eu achava assim, não, isso não pode ser. Eu fui uma pessoa que eu hoje não falo inglês porque eu sempre tive traumas, né? Porque eu tinha que gravar aquelas gramáticas, chegava na hora, você fazia a prova e tudo bem, depois você não lembrava de mais nada. E aí nós pensamos no projeto bilíngue. E a grande dificuldade é profissional, né? Muito difícil você conseguir o profissional. Mas eu tenho uma mãe, que é a Karina, que é a minha coordenadora, que já trabalhou, morou fora, né? Já trabalhou no Cultura, né? Foi coordenadora, trabalhou no início, trabalhou no Colégio Naval durante 12 anos. E a Karina é ótima, fala muito bem. E aí eu falei, Karina, você topa me ajudar nesse projeto? Ela, sim. E foi a Karina que selecionou, né, os profissionais para estarem na escola. Muito difícil, porque Angra tem uma defasagem muito grande de profissionais, né? Mas nós conseguimos uma equipe de excelência. Nossas professoras, né, são excelentes, que é a Viviane e a Julie, são ótimas, e elas trabalham os projetos, né? A gente elabora lá o projeto junto com elas, e assim, elas colocam em prática. Nós criamos uma sala específica para o inglês. Os nossos alunos, eles entendem que eles estão na sala de aula, e a hora do inglês eles saem daquela sala e vão para uma sala específica, um laboratório, onde o professor fala inglês o tempo inteiro. Então, a nossa grande dificuldade no início era que as crianças não gostavam. Nós não entendemos nada do que a professora fala. E como é que vai ser? Nós não vamos aprender. Eu falei, vamos aprender. Dessa forma vocês vão aprender. E aí eles começaram a aprender. Então, quando chegou agora em outubro, né, dia 29, nós fizemos a culminância do projeto no teatro. E foi, sim, espetacular. Alunos que nunca tiveram contato com o inglês, né, com a fala, com a língua, e falando em teatro, em músicas, né, e foi assim, emocionante, né, a gente vê a transformação. As crianças se transformaram, as famílias ficaram surpresas, né, as crianças tendo diálogo, então foi muito, muito bacana. E você começou falando que o inglês, o bilíngue, ele veio dessa questão do pensamento computacional. Eu acho isso muito realmente interessante. Você falou que hoje as pessoas têm o hábito de falar essas crianças hoje em dia são tecnológicas. Eu vejo muito como são consumidores de tecnologia, assim como nós somos, né? Existe alguém para programar, existe alguém que fez aquilo, e muitas vezes a gente fica nessa achando que tem facilidade do uso, né? Mas cada vez também é mais fácil usar a tecnologia, o difícil é desenvolver aquilo, né? E nessa visão de buscar, né? Como é que é o dia a dia ali das crianças quando elas vão estudar isso, né? Tipo, não sei, tem uma sala de aula, como é que é esse ambiente de estudos do pensamento computacional? Sim, nós temos também uma sala, né, que é um laboratório, onde tem os computadores, né, o robô, né, são vários robôs que tem. Como nós trabalhamos com o projeto, nós temos lá os tapetes, né, porque nós trabalhamos com um projeto que é da Somos, que é a Mind Maker, e que eles mandam, né, todo o material para a escola, e nós trabalhamos esses materiais com os alunos, né, e como eu falei, como a escola tem a metodologia socio-interacionista e metodologia ativa, todos os nossos trabalhos são desenvolvidos através de projetos. Foi por isso que nós escolhemos esse projeto, né, do pensamento computacional. Porque são vários projetos durante o ano, onde os alunos são apresentadas as dificuldades para os alunos e eles precisam dar solução para aquele problema, né? É por isso que eu trabalho em equipe, né? É trabalhar com o outro para realmente desenvolver. E aí, o que acontece? Eles, no pensamento computacional, eles desenvolvem as habilidades do pensamento computacional, né, que é a decomposição de problemas, identificação de padrões, pensamento, algoritmos e abstração, além de outros. Mas também eles desenvolvem as habilidades cognitivas, né, que é o trabalho em equipe, a comunicação e argumentação, porque eles têm que
argumentar para que chegarem lá a um resultado, né, do problema que é apresentado. O planejamento e a organização, como que eles vão chegar, como eles vão desenvolver aquilo. Então, a gente desenvolve uma área muito ampla, né? A iniciativa e no caso, persistência, porque a criança tem que, às vezes, se depara com um problema, ela tem que ir até o final, ela não pode desistir no meio. Então, a gente trabalha tudo isso com eles, né? Além do pensamento crítico, a criatividade, várias outras habilidades que a gente desenvolve aqui no pensamento. Esse pensamento computacional tem alguma coisa a ver com a robótica? Sim. E eles evoluem para esse nível de desenvolvimento lá nessas aulas? Sim, sim, eles trabalham com o robô o tempo inteiro, né? Nesses projetos, eles programam o robô lá porque tem a plataforma, né? A gente também tem a plataforma que vem com todas as aulas. E aí eles programam o robô no computador e o robô tem que fazer, né, todo aquele trajeto, tem que trabalhar aquilo que eles pretendem. E, assim, se tiver um obstáculo, como que eles vão passar por aqueles obstáculos? E aí eles têm que programar, né, para que o robô passe por aqueles obstáculos, para que ele desenvolva aquilo que eles querem. E também tem um material que eles constroem também, né? Constroem um robô. Nós tivemos lá um problema, né, que foi do desmatamento, então eles criaram as serras, né, com o robô ia lá, cortava, porque não é só o pensamento computacional por si, também tem a cultura maker, né, que é a criança criar. Então eles criaram as serras, depois eles criaram uma forma de replantio. Como que eles tinham que plantar, reflorestar, uma vez que foi tudo ali danificado, né, com as serras, como que eles tinham que reflorestar? Então, assim, eles pensam o tempo inteiro, trabalhando mesmo, criando, né, criam um robô para devastar, para cortar as árvores, mas também eles têm que criar para reflorestar. Como que eles vão reflorestar agora? Então, assim, são os dois problemas. É isso, meus amigos, 6h45 da manhã. Hoje o foco aqui do nosso programa é a educação. A gente está conversando aqui com a Ângela Leone. Vamos para um break de 1 minutinho, a gente já volta com esse bate-papo super especial. Continue mandando a sua mensagem aqui no 981574848. A gente já volta, fica ligado. Fica à vontade, meu Vinícius. Eu fico sem água de boa. Beleza, tá, maravilha. Eu passo uma Eu me lembro muito dos países nórdicos, né, que tinha que montar um barco, aí a pessoa tinha que aprender com a dificuldade de montar um barco. Aprende matemática, aprende... Então, Do início ao... e todos os nossos projetos, eles estão embasados na BNCC, né? Todas as escolas têm que ter o pensamento computacional, projeto bilíngue, isso aí tá na BNCC, só que a gente acaba deixando para depois, e acaba não fazendo. Não o colégio de Almeida. Não, outras, Agora eu sou apaixonada, né, por tudo isso. Que bom, assim que é bom trabalhar nas coisas que a gente gosta. O colégio começou em que ano? Em 1985. No ano que eu nasci. É verdade? O colégio é mais velho que eu, nasci em 88. Então, foi Mas aí você acompanhou também essas mudanças, né? Não, tá. Os alunos, né, também na sala de aula, né? Sim, eu tenho um aluno hoje, uma aluna que era pesquisadora da Fiocruz para baixar os Estados Unidos. Ela foi uma aluna que me deu muito trabalho. Aquela aluna inquieta, então são os alunos que dão trabalho, são os alunos que se destacam, que eu preciso de algo mais, né? E a gente tem que ter essa visão também, né? Eu era preciso em casa. Aliás, aqui, ó, nem acredita que o Vinícius dava trabalho. Hoje está mais tranquilo, né? Não, Vinícius? Vinícius Hoje é transformado. Especial no tratamento facial, garantindo assim resultados muito mais precisos e muito mais surpreendentes. A Clínica Mosquem, saúde, beleza e inovação andam lado a lado com você. Agende já sua consulta. Mindmakers. 97403-3510 ou pelo Instagram, @Clínica Mosquem. É muito interessante. Nós temos um laboratório, um robô, todos eles têm lá esse também. E nós temos a plataforma, né, que ajuda no desenvolvimento. Toda segunda e quarta, às Muito bom. 8h30 da noite. É um projeto muito Vem pra interessante. Editor.
é através dele que eu tive, não, gente, colocar em mim, porque senão não complementou. Quer travar? Não, foi porque eu tive que chegar. Costa Azul 6h47, bom dia! Voltamos, meus amigos, no Facilicard Convida com o Dr. Matheus Villanova e hoje o tema é educação, um tema que muito me interessa, Dr. Matheus. Bom dia mais uma vez, Breno, bom dia aos ouvintes que estão chegando agora aqui no programa. Estamos conversando com Ângela Leone, do Colégio Leone Almeida, que é um parceiro do Facilicard. Então, fechando aí toda a jornada de educação da pessoa, a gente tem desde o colégio até os cursos de idioma, cursos profissionalizantes, inclusive faculdades com descontos pelo Facilicard. Estamos hoje conversando aqui com a Ângela Leone, do Leone Almeida. Ela estava falando para a gente sobre os vários diferenciais do colégio, contou a história de 40 anos, o colégio nasceu em 85, no ano que eu nasci, e tem projeto bilíngue, falou um pouco da história do pensamento computacional e robótica. Agora, Ângela, eu queria te perguntar desse outro projeto, desse outro diferencial que é a parte de educação financeira. Né? A gente estava conversando ali, você falou que tem alguns projetos para ensinar os alunos educação financeira. Eu sempre defendo muito essa questão, como eu estava te falando, que eu acho às vezes até um certo absurdo, Breno. O aluno sai do colégio sabendo o que é angiosperma, gimnosperma, que são tipos de plantas com vários detalhes de reprodução de briófitas, umas coisas complexas da biologia, que eu estudei muito para fazer vestibular para medicina, mas às vezes não sabe o que é um CDB, um depósito bancário, um contrato social de uma empresa, como que funciona a contratação de um funcionário, a carteira assinada, o que significa isso. Então, assim, eu acho que esses conhecimentos gerais, inclusive financeiros, são fundamentais para um aluno sair ali com seus 18 anos do colégio sabendo. Conta um pouco para a gente desse projeto, como é que funciona isso lá no Leone Almeida? Sim, o projeto, nós pensamos o seguinte, o professor é o próprio professor da turma, né, que junto com os alunos no início do ano, eles sentam e definem um objetivo, né? Qual é o objetivo? O que vocês querem fazer no final do ano? Um passeio, o que vocês pretendem? Aí eles escolheram esse ano, né, todas as turmas, é claro, um passeio. E aí nós colocamos para eles o seguinte, como nós vamos conseguir financiar, né, esse passeio? Como nós vamos pagar o passeio? E aí foram decididos, cada turma decidiu o que iria fazer, né? E aí os alunos começaram a trabalhar. E aí eles buscam, uma turma, vou trabalhar, vou fazer uma rifa. De que forma que nós vamos fazer essa rifa? Então tudo é pensado, né? Aí cada um traz um produto, vamos fazer a rifa. Aí, um caso muito interessante, quando o aluno chegou com a rifa em casa, falou para o pai que teria que vender a rifa. O pai, não, filho, não precisa vender não, o pai compra para você. Ele, não, a minha professora ensinou que nós temos que vender, porque nós podemos tirar o dinheiro do nosso próprio bolso. Então, se o pai tirasse do bolso, estaria tirando do bolso dele também, né? Então, eu vou vender. Então, eles começaram a vender e a entender que, para que eles atingissem o objetivo, eles teriam que trabalhar o dinheiro, né? E aí, chegou o dinheiro da rifa, fizeram lá, né, o valor que deu no final. E aí, a partir dessa rifa, que foi uma doação, o que nós vamos fazer daqui para frente? Aí eles me perguntaram, eu posso usar a cantina um dia? Pode usar a cantina um dia. Então, o que vocês vão querer vender na cantina? Aí eles foram, escolheram um produto para vender na cantina naquele dia e, através daquele, vamos pesquisar o valor, né? Quanto é que vocês vão ter que gastar para produzirem, né, o que vocês vão vender. Aí eles foram para o mercado, fizeram toda aquela avaliação, aí chegaram na escola, colocaram lá no quadro os custos. Então, por quanto vocês vão ter que vender para que vocês obtenham lucro e esse dinheiro que vocês já tinham não seja perdido, né? Porque muitas das vezes a pessoa pega e vai investindo dinheiro e não investe da forma correta e acaba perdendo o que já tinha, né? E aí com isso eles foram trabalhando, né? E foram vendo quanto que eles tinham, e a cada venda, a cada coisa que eles faziam, né, durante o projeto, eles iam colocando o valor que eles tinham inicial, quanto que eles conseguiram, até o final eles conseguiram custear o passeio, né? Então eles não precisavam tirar o dinheiro de casa, do bolso,
e eles escolheram para onde eles iriam e fizeram todo o passeio puxado pelo trabalho deles. Então a gente iniciou o projeto dessa forma, para que eles aprendessem que o dinheiro não é... Muitas das vezes o pai fala, estou sem dinheiro. Mas você tem o cartão, né? Aí você usa o cartão de uma forma indevida, daqui a pouco está endividado e não sabe o porquê que está endividado. Então, nós estamos conscientizando esses alunos que o dinheiro ele tem aquele valor, mas que ele precisa, né, ser bem trabalhado. Porque senão, no final, eles acabam se endividando e não conseguindo atingir o objetivo que eles tinham. E assim a gente vai trabalhando a educação financeira com eles, né? Porque eles são menores, então a gente trabalha de uma forma concreta, né? Como eu falei, como a gente tem a metodologia ativa, então o aluno trabalha com projetos e em todo momento nós trabalhamos os projetos para que eles entendam a forma correta de utilizar o dinheiro. É realmente muito interessante do PVI, que juntando aí, né, colégio, projeto bilíngue, pensamento computacional, educação financeira, tudo muito, com muita inovação, né, muita novidade. E como é que você consegue alinhar isso, Ângela, com a questão de formação de valores e de pensamento social dos alunos? A gente sabe que, né, hoje tem essa questão humana também, que a gente tem que estar sempre trabalhando junto. Pouco que eu sei, imagino que teve uma época que ia muito mais para o lado tecnológico, outra época muito mais para o lado humano, mas eu acho que o equilíbrio muitas vezes é o melhor caminho, né? Exatamente, o equilíbrio é fundamental, né? Por exemplo, nós temos hoje, né, como você falou da questão da tecnologia aí, né, a inteligência artificial, né, que ela é muito boa, né, mas ela também pode ser muito destrutiva. E nós temos que trabalhar muito isso nos alunos, né, esse lado humano, né, que eles precisam respeitar o outro, que eles precisam ter empatia com o outro. E a todo momento nos projetos nós desenvolvemos essa parte, né, trabalhamos falando sempre sobre isso. Porque o aluno hoje ele pega a inteligência artificial e faz o que ele quer. Porque as crianças, né, elas têm muita facilidade. E nós tivemos um problema de um aluno que pegou um vídeo e aí ele começou, daquele vídeo, ele colocou um outro aluno da escola, né? E só que as crianças, por eles terem esse conhecimento, que não pode... eu falo muito para eles que a brincadeira, só é brincadeira quando todos estão felizes. Quando alguém sai magoado, deixa de ser brincadeira. Aí quando a criança me pega um vídeo e mostra, e fala que foi uma brincadeira, eu digo para ele, não, isso não foi brincadeira. Se esse vídeo fosse seu, se ele está feliz, não. Então, deleta. Sim, então a gente tem a parceria da família, né? A gente está sempre buscando trazer a família para a escola. Porque o fundamental é a família entender, né, que a escola não resolve nada sozinha. A parceria família e escola é que vai dar bons frutos, né, o resultado final. Inclusive tem pergunta de ouvinte aqui, doutor Matheus. Perguntam justamente se no desafio da educação, o ouvinte diz quando os pais terciarizam a educação para a escola, né, em vez de trazer a educação de casa. Pergunta aqui de ouvinte. Sim. Hoje as famílias confundem muito isso, né? É que a escola ela não tem a função de educar o aluno, né? Nós colaboramos, porque como eles vivem na escola é que eles estão em grupos, né? Que várias crianças pensam diferentes, valores diferentes, ali a gente vai entrar para mediar, né? Essa formação. Mas a educação realmente é a função da família e a gente vê que tudo acontece na escola. Ah, meu filho não sabia isso, né? Em casa meu filho não faz isso, mas na escola ele faz, né? Então, assim, tudo é culpa da escola. Então vou usar aqui uma coisa que é comum, mas que aborrece às vezes. Ah, meu filho pegou piolho da escola. Né? Primeiro que a escola tem piolho, né? E segundo, que a criança, quando ela está junto com outra criança, isso é comum. Mas cabe à família fazer o quê? Cada um cuidar da cabecinha do seu filho, né? Mas o piolho se torna um problema muito sério. Porque se a criança pega piolho, o pai cobra da escola. A escola tem que fazer algo, porque o problema está na escola. Porque na escola, às vezes, a criança não pega nem na escola, pega no parquinho,
né? Pega em qualquer outro lugar, no ônibus, em qualquer lugar, mas é sempre a escola o problema. Tem o piolho verdadeiro e tem outras coisas na cabeça da criança também, né, que então, às vezes estão dentro da cabeça, né? Mas, Ângela, infelizmente aqui o tempo passa um pouco rápido e antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco da sua visão para os próximos anos, daqui 5, 10 anos. Quais são os projetos para o Leone Almeida que vocês estão já visando? Qual que é o seu sonho aí para você atingir? O meu sonho é ver os meus alunos aí formados, né, bem-sucedidos, como eu vejo hoje. Vou contar assim rapidinho, né, de um aluno que era bolsista, né, que teve toda a base conosco. E quando os pais realmente não podiam nem pagar o material, e ele saiu para a escola pública. E como ele tinha uma base muito sólida, né, ele continuou estudando, dando tudo dele. E ele conseguiu 100% na medicina na Estácio, no curso de medicina na Estácio. Então, e quando eu vi aquilo, quando eu recebi aquela notícia, é como se eu tivesse ganhado um prêmio, né? Ver o meu aluno transformar a vida daquela família, porque ele vai transformar, né? Foi transformado através da educação. E ele hoje fala para mim, olha, encontrei com ele, ele falou, olha, já estou me formando, já estou trabalhando, e lá tem 3 ex-leões, né? 2 médicos e uma enfermeira. Então isso para mim é muito gratificante, é o que eu ganho de prêmio, né? A premiação do educador é essa. A gente não vai enriquecer nunca com a educação, né? Porque, como eu falei, a primeira coisa que o pai corta é a educação, né? Estou com problema, a escola pode diminuir o valor para mim? Então, assim, ele não deixa de tomar a cervejinha dele. Não sou contra a cerveja não, gente. Né? O lazer é necessário também para o ser humano. Né? Mas ele não corta na cerveja, muitas das vezes ele não corta no lazer, mas ele quer cortar na escola. Né? E o meu projeto é ter um contraturno onde o meu aluno com dificuldade ele possa ter um reforço escolar, para que ele possa acompanhar a turma dele e ele ser um aluno lá também de sucesso, né? Uma pessoa de sucesso. Isso é que eu quero. Eu tenho vários outros projetos que ainda não saíram do papel, mas a gente já está pensando, Vai sair. olhando, que vai sair, né? Isso aí. Muito obrigado. Queria agradecer a sua presença aqui no programa hoje com a gente, a parceria com o Facilicard e recomendar aos nossos ouvintes, os parceiros, os usuários do Facilicard, que são nossos clientes, que procurem lá o Leone Almeida, estão aí na fase de matrícula dos seus filhos, que procurem lá, vão ter acesso a tudo isso que foi falado aqui e muito mais, vão lá conhecer, recomendo a todo mundo. Deixa o contato, por favor, Ângela, quem quiser, quem tiver interesse em ir lá para matricular o filho, como é que faz? Bom, pode entrar em contato, né, pelo nosso WhatsApp, que é o 24 988 64